Olá, pessoal, estamos de volta. Prazer estar com vocês. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão passando? Estão se prevenindo? Muito bem. Fiquem atentos para o Enem. Aproveite a quarentena para estudar. Quanto mais preparação, mais vocês vão estar preparados, claro, né? E desejo que todos passem e ingressem no próximo ano sem coronavírus na universidade, seja na UFRN, na UFESA, na UERN, em qualquer universidade que você escolha. Desejo que vocês se derem muito bem, tá bom? Vamos lá. Potenciação de frações. Potenciação de frações termina em multiplicação de frações. Tá certo? Então, se nós já sabemos como multiplicar, é claro que vamos saber como efetuar uma potência envolvendo frações. Certo? Lembrando que potência é uma forma de simplificar uma multiplicação de parcelas iguais. Então, só lembrando aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu posso representar isso assim, ó, 3 elevado a 4. Qual foi a propriedade que eu usei? Multiplicação de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. O expoente de cada 3 é 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 4. Se eu tiver A vezes A vezes A, eu tenho A elevado ao cubo. Então, o expoente é 1, o expoente é 1, o expoente é 1. Soma aqui e dá A elevado ao cubo. Então, ou seja, potência é uma forma de tornar mais simples uma multiplicação de parcelas iguais. Um produto, né? Ou seja, a potência já é o produto. 3 elevado a 4, se você fosse resolver, dá 81. A elevado a 3 não dá para a gente resolver porque não sabemos o valor de A. Certo? Então, a potenciação de fração é a mesma coisa, certo? É do mesmo modo de que é feito com os números naturais, os números inteiros, ou com qualquer número aí qualquer, do mesmo jeito. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. Para se elevar uma fração a um expoente, eleva-se o numerador e o denominador da fração a esse expoente. A única diferença é essa, porque a fração, tá certo? Ela tem o numerador e o denominador. E quando você vai elevar o numerador e o denominador à potência, ou seja, ao expoente, né? Ao expoente aqui, tanto você eleva o numerador como o denominador. Só isso. Então vamos aqui. Aí vamos os exemplos. Vamos aqui, ó. Você tem 2 terços elevado a 0. Eu comecei com 2 terços elevado a 0. 2 terços elevado a 0 é igual a 1. Né? Porque ele diz que toda potência elevada a 0, claro que não incluindo 0 elevado a 0, certo? Porque 0 elevado a 0 é uma coisa indeterminada, indeterminada. 0 elevado a 0 é uma coisa indeterminada, você não pode determinar, mas qualquer potência tirando 0 elevado a 0, sendo elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente poderia dizer assim, qualquer potência de base diferente de 0, elevada a 0, é sempre igual a 1. Legal? Então, repetindo novamente. Ó. Qualquer potência elevada a 0, cuja base seja diferente de 0, é sempre igual a 1. Então, 2 terços elevado a 0 é 1. Por que, no caso, o número elevado a 0 é 1? Aí, vou só dar um exemplo aqui para você rapidamente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. Tá certo? Agora, se eu for aplicar a propriedade das potências, divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 4 elevado a 1 menos 1 é 4 elevado a 0. Se 4 dividido por 4 dá 1 e 4 dividido por 4 é a mesma coisa de 4 elevado a 0, então significa dizer que 4 elevado a 0 é igual a 1. Então isso é para qualquer valor numérico, claro, com exceção do 0 elevado a do 0 sobre o 0. O 0 não vai entrar aqui nessa jogada.
Tá certo? Então, por isso que qualquer potência cuja base seja diferente de zero, se estiver elevado a zero, dá 1. Tá certo? Então, veja novamente. 4 dividido por 4 dá 1. Quando eu usei a propriedade, ou seja, 4 dividido por 4, 4 elevado a 1 menos 1. 4 dividido por 4, 4 elevado a 0. Se 4 dividido por 4 dá 1, então 4 elevado a 0 é 1. Ou 1 é igual a 4 elevado a 0. Pronto, só isso. Então, conclusão. Por isso que quando você encontrar uma potência cuja base seja diferente de zero, se essa potência estiver elevada ao expoente zero, não ouse resolver nada. Coloque 1 e vá para a galera. Agora vamos lá. 2 terços elevado a 1. Toda potência de expoente 1, o resultado é igual à própria base. 2 terços. Tá certo? 2 terços elevado a 2. É a mesma coisa de 2 terços vezes 2 terços. Multiplicação de fração. O numerador com o numerador, o denominador com o denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Para não perder tempo, você já pode, você já sabe que 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9. Então, manda brasa. Agora, pelo amor de Deus, não vai fazer como o outro, não. 2 vezes 2, 4, claro que dá certo. 3 vezes 2, 6, não dá certo. Só dá certo aqui com 2, que é uma coincidência, certo? Legal? Por quê? 2 vezes 2, 4, claro, que 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. Agora, 3 elevado a 2 não é 3 vezes 2, não, é 3 vezes 3. Tá certo? Então, vamos lá, facílimo, pessoal. Muito bom aprender matemática. Menos 2 terços elevado a 3 é menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Agora, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Aí o resultado, 8 sobre 27, negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Fazendo o jogo de sinal, o resultado dá negativo. Só o que foi que nós aprendemos? Que toda potência negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é positivo. Toda potência elevada a um expoente par, se ela for negativa, o resultado é positivo. Agora, é claro que a potência tem que vir dentro do parênteses. Tá certo? Se vier assim, não é a mesma coisa. Menos 2 elevado a 4, tanto a elevado a 2 como menos. Dá 16. E menos 2 elevado a 4 está só elevado o 2. Então, menos preserva. Então, dá menos 16. Então, menos 2 elevado a 4 é totalmente diferente de menos 2 no parênteses elevado a 4. Certo? O parênteses é muito importante, certo? Lembre disso. Legal? Porque o parênteses inclui, e se não tiver o parênteses, exclui. Agora vamos aqui. Menos 8 quinto elevado a 2. Qualquer potência de base negativa elevada ao expoente par, o resultado é positivo. Tem dúvida? É só fazer o jogo de sinal. Aqui vai ser menos 8 quinto vezes menos 8 quinto. 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Menos por menos dá mais. Então, qual é o resultado? Vai dar 64 sobre 25. Certo? Porque 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Agora vamos aqui, a próxima. 3 quartos elevado a menos 2. Então, o que foi que a gente aprendeu em potência? Então, por exemplo, 3 quartos elevado a menos 2. Para a gente resolver essa potência, nós vamos ter que tirar o sinal do expoente. O expoente não pode ficar negativo. E pode. Se eu resolver com o expoente negativo, você vai ver como é que fica. Mas primeiro vamos fazer isso aqui. E o que foi que nós aprendemos em potência? Que qualquer potência cujo expoente seja negativo é porque foi o resultado de uma divisão.
Uma divisão o quê? De parcelas iguais, cujo expoente do numerador foi menor do que o denominador. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aí 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 6. Se eu aplicar a propriedade das potências, potência de mesma base, divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Então é 3 menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, conclusão, isso aqui é igual a 2 elevado a menos 3. É 2 elevado a menos 3. Legal, gente? 2 elevado a menos 3. Agora vamos lá. Quanto é 2 elevado a 3? É 8. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu não me engano, dá 64. Vamos ver se dá. Dá 4. Na realidade, dá 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Bem certinho. Certo? Então dá 64. Legal? Agora vamos lá. 8 por 8 dá 1. E 64 por 8 dá 8. Então dá 1 oitavo. 1 oitavo é a mesma coisa de 2 elevado a menos 3. Legal? O que foi que a gente aprendeu? Para tirar o sinal, a gente inverte a potência. Bota 1 para baixo e 2 elevado a 3 por cima, que dá 1 oitavo. Então isso aqui a gente aprendeu em potência. Então vocês têm a obrigação de saber. Então, conclusão. E outra coisa que vocês têm a obrigação de saber, que toda potência com expoente negativo veio de uma divisão de parcelas iguais, cujo expoente do numerador é menor do que o denominador. Porque quando você vai fazer a divisão, vai ser o expoente de cima menos o de baixo. Não é o de baixo menos o de cima, não. Divisão de fração. Conserva a base, subtrai o expoente de cima menos o de baixo. Agora vamos aqui. Aí você inverte a potência. Ó. Você bota o 4 para cima e o 3 para baixo. Aí você tirou o sinal do expoente. Então 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. Então a resposta daqui é 16 sobre 9. Se você não quiser tirar o sinal, você faz 3 elevado a 2 dá 9. 4 elevado a 2 dá 16. Mas o sinal vai ficar lá em cima. Se o sinal vai ficar lá em cima, se ele estiver sozinho, equivale a menos 1. Tá certo? Pronto. Mas só que você vai ter o sinal. Mas é bom você ver dos dois jeitos, porque matemática explora um monte de situações. E é necessário que você esteja preparado para qualquer situação. Tá certo? Então, como foi feito aqui? Foi feito assim, ó. Legal. Eu inverti a potência, 4 terços. Tirei o sinal. 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9. Pronto. Só isso. Legal? Tem o que fazer.